Estamos na zona rural de Feira Nova, no agreste de Pernambuco. Aqui o seu Manuel costuma receber especialistas do campo para melhorar a produção agrícola. É sempre uma conversa muito proveitosa. A troca de ideias e experiências enriquece o trabalho do sitiante. Seu Manuel usa o sítio para plantar milho, batata doce, cana-de-açúcar e mandioca. Ele herdou a propriedade dos avós e, com o tempo, alimentou um carinho especial pela vida no campo. Tem um carinho diferente com a terra. Hoje, graças a Deus, gosto de estar aqui morando na terra. Não pretendo viver na cidade, só na agricultura mesmo, na terra. A propriedade do Manuel é parecida com muitos sítios de Feira Nova. A agricultura familiar é comum na região. Este técnico agrícola conta que a produção de várias espécies em uma mesma área tem muitas vantagens para os sitiantes. As culturas, em pequenas áreas que a gente indica, sendo elas o milho, pode incrementar também a mandioca, que fazemos um consórcio, e também a própria batata doce, o próprio feijão, porque o agricultor, em uma pequena área, ele vai ter uma diversidade, certo, de culturas que, por exemplo, quando ele colher o milho, mas o feijão já está chegando ao ponto de ser colhido. Na medida em que ele colhe o feijão, vem a batata e, posteriormente, a mandioca. Ou seja, ele vai aproveitar 100% a sua área, tá certo, de acordo com aquilo que ele plantou e de acordo também com suas necessidades. A produção agrícola é bem vantajosa, mas os sitiantes buscam sempre investir em atividades que possam aumentar a renda da propriedade. A galinha caipira foi a forma encontrada pelo seu Manuel para crescer o rendimento do sítio. Mas ele conta que no início da criação teve dificuldade com o gasto da comida dos animais. Muito alto mesmo o custo, muito alto mesmo. O lucro era muito pouco e não dava. Depois que eu vi da ração natativa, aprendi mais com outros tipos de ração, melhorou muito o custo. O alto custo com a ração convencional preocupou o sitiante. Ele precisou de ajuda para reduzir o gasto com a comida das aves. Foi então que ele aprendeu a usar a produção agrícola do sítio para alimentar os animais. Este veterinário extensionista do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, orienta os criadores de galinhas sobre as culturas que devem ser usadas para alimentar as aves. É um pouco difícil você especificar qual alimentação a gente deve utilizar, Aqui tem mais abundância na propriedade, A gente está aqui numa região onde tem uma quantidade grande de produtores de mandioca. Então, a parte aérea da mandioca, por exemplo, ela se for bem triturada, ela é uma fonte nutricional de proteína muito importante que pode ser incorporada à alimentação dessas aves, reduzindo o custo de produção e muito, que a gente sabe que é um custo de produção alto, por muitas vezes chega até a 70% a 75% em alguns casos aqui. Então, essa redução desse custo de produção vai acarretar num lucro maior para o produtor e, consequentemente, numa viabilidade maior da atividade. A quantidade de cada ingrediente da ração alternativa depende da oferta dos produtos agrícolas e da necessidade nutricional dos animais. No caso de seu Manuel aqui, ele tem em abundância a questão da mandioca, a questão da batata doce, a questão da cana-de-açúcar, a questão do capim, o capim-elefante. Então, esse percentual, o que vai dizer é a abundância que ele tem na propriedade, Obviamente respeitando alguns valores, nutricionalmente, de modo que ele possa reduzir a participação da ração comercial de forma mais efetiva e reduzir também os seus custos de produção. Então é interessante, não existe receita pronta, Cada produtor, cada agricultor familiar, de acordo com a sua realidade da sua propriedade, ele possa trazer essa ideia de produção alternativa com o menor custo de produção possível. Ainda segundo o especialista, a qualidade da carne das galinhas melhora com o uso de produtos agrícolas na alimentação das aves. A gente sabe que a gente é aquilo que a gente come. Então, um animal que a gente quer que eles tenham uma característica mais de frango-terra, de uma alimentação mais rústica, de uma carne mais rústica, então a gente tem que também alimentar esses animais de uma forma mais condizente com a rusticidade que é propícia ao desenvolvimento da ave. O especialista ainda recomenda alguns cuidados para os nutrientes da ração alternativa permanecerem com a qualidade desejada. Como é que ele deve armazenar essa ração? Em locais sempre secos e arejados, longe da presença
da presença de luminosidade e também em recipientes fechados, né? Porque a gente sabe que essas rações também elas trazem a presença de algumas pragas, né, como roedores, que podem disseminar doenças e podem trazer doenças de outras propriedades para cá. Então é interessante que a gente armazene um local arejado, né, longe da luminosidade e com recipiente fechado, uma vez que quando você também incorpora a ração de base industrial, elas possuem algumas vitaminas que, com a presença do oxigênio, né, com a presença do ar, elas podem se volatilizar.